Queridos amigos, uma boa noite a todos e que a paz do Mestre Jesus possa nos envolver, a todos nós e às nossas famílias nessa noite. O tema da palestra de hoje foi indicação de uma prima minha, que lendo o livro de Chico, Psicografia de Chico, pelo espírito André Luiz, Entre o Céu e a Terra, chamou muita atenção uma das passagens, mais particularmente o capítulo 22, chamado Irmã Clara, quando a Irmã Clara, em um dos momentos, está justamente conversando, reflexionando com os seus pupilos a respeito da importância da palavra, né, do que devemos ter cuidado e que direcionamento devemos dar à nossa voz. E aí, para pensar o tema da palestra, o bendito seja, né, utilizando inclusive uma expressão que é muito conhecida, geralmente nós utilizamos essa expressão para abençoar alguém, né, bendito seja você, bendito seja fulano, mas aí quebrando a palavra bendito, vai um pouco da intenção de problematizarmos, de reflexionarmos a respeito da palavra nessa noite. A respeito do bem dizer, a respeito da importância de utilizarmos a nossa voz, esse dom, esse talento supremo para o bem dizer. Então, é a partir das reflexões da Irmã Clara que nós iremos aclarar, né, as discussões dessa noite. Então, dentre as colocações que a Irmã Clara nos apresenta, ela nos faz refletir justamente sobre as energias que são desprendidas quando falamos. E essa gama de energia, né, de fluido energético, atinge não só a nós, como as pessoas a qual nós também nos dirigimos. Então, só por esse início de reflexão que ela nos apresenta, já nos aponta a importância de direcionarmos bem o que dizemos. De que forma nós estaremos atingindo o outro e, em contrapartida, também estamos sendo atingidos. E aí, lendo esse trecho inicial, me recordei de um dos casos apresentado pelo Ramiro Gama no livro Lindos Casos de Chico Xavier. E, particularmente, num dos capítulos chamado Vá com Deus, representa um pouco isso que a Irmã Clara nos apresenta. Né, como as nossas emanações, através das palavras, da nossa fala, podem atingir o outro. E aí o Ramiro Gama vai relatar um caso que aconteceu com Chico, em que Chico, num dia de sábado, nesse dia particularmente, de forma muito incomum, acordou atrasado, e aí saiu muito apressado para ir trabalhar. E nessa pressa, né, foi convocada pela irmã Alice, e ele disse: irmã, quando eu voltar na hora do almoço, eu lhe atendo. E seguiu. Ela ficou um pouco frustrada, mas aí, segundos depois, aparece Emmanuel para Chico. E diz: vá, volte, atenda a irmã, porque isso não vai custar mais do que 5 minutos, não vai fazer tanta diferença assim com relação ao seu atraso. E aí Chico volta. E a pergunta dela era porque ela queria esclarecimentos de como tomar determinada medicação que tinha sido receitada por Bezerra de Menezes. E aí ele dá os esclarecimentos, e aí ela agradece. Vá com Deus, Deus lhe abençoe. E aí eu, lendo isso, uma das coisas que eu me recordei, que é muito comum aqui do Nordeste, eu não sei se hoje em dia as famílias fazem tanto isso, mas pelo menos era um hábito muito forte aqui no Nordeste de pedirmos a bênção aos nossos pais, aos nossos avós, né, e de sermos diariamente abençoados pelos nossos. Né, imagine, gente, o poder de amanhecer de manhã e ser abençoado por sua mãe, né, por um familiar. Então, isso era um hábito muito corriqueiro que se tinha. Eu espero que boa parte das famílias ainda tenham, particularmente a minha família, nós temos o hábito, né, de pedir a bênção aos tios, aos avós, aos pais. E aí eu lembrei dessa expressão, quando ela coloca, né, Deus lhe abençoe, né, vá com Deus. E saiu abençoando o Chico. E Chico, apressadamente, né, sai em rumo ao seu trabalho. E aí, quando ele anda alguns passos, Emmanuel faz: vire-se e olhe
para observar o que sai da boca de Dona Alice. E Chico olha. E aí, quando ele olha, ele vê vibrações de luz que chegam até o seu corpo. E aí, para ser fidedigno nas palavras que tem no livro, uma massa branca de fluidos luminosos sai da boca da irmã atendida e encaminha-se para ele, entra-lhe no seu corpo. E aí Emmanuel aproveita o ensejo para dizer: imagine se uma irmã insatisfeita tivesse lhe atirado outras palavras. Que tipo de energia você não teria recebido? É essa reflexão que Emmanuel faz, né, trazendo esse exemplo. E aí ele sai com essa lição de humilde aprendiz que aproveita todas as experiências da vida para engrandecer-se. E aí uma finalização linda que o Ramiro Dutra faz nessa passagem, quando ele coloca: e Chico, andando agora naturalmente, sem receio de perder o dia, sorri satisfeito com a lição recebida, entendendo em tudo e por tudo o serviço do Senhor, refletido nos menores gestos, com os nomes de gentileza, tolerância, afabilidade, doçura e amor. Nos pequenos gestos. Aparentemente, para os nossos olhos muito grosseiros ainda, passando-se uma passagem dessa, quantos de nós não passamos por isso no dia a dia? E não temos a real noção da implicação disso em nossas vidas. Que bom que Chico tem uma mediunidade brilhante para nos agraciar com este exemplo. Com seu próprio exemplo de vida, nos agraciar e nos apresentar uma grande lição de vida sobre a importância que nós devemos dar a esse instrumento que é a nossa voz. E aí, voltando para as reflexões da irmã Clara a respeito disso, ela também nos traz uma outra perspectiva para a gente observar essa questão da importância da fala. Quando ela nos diz o seguinte: em todos os campos de atividade, a voz nos tonaliza a exteriorização, reclamando apuro de vida anterior, de vez que a palavra, depois do impulso mental, vive na base da criação. É por ela que os homens se aproximam e se ajustam para o serviço que lhes compete. E pela voz, o trabalho pode ser favorecido ou retardado no espaço e no tempo. Lendo só esse pequeno trecho, a sensação que eu tive é dar uma aula de lição de evolução da humanidade. Não é à toa que, na escala evolutiva, só nós, seres humanos, falamos. Só nós não, né? Porque nós viemos do vegetal, do mineral, do vegetal, do animal, até estarmos nessa condição. Então, a linguagem representa um estado evolutivo muito forte para nós agora, na condição de seres humanos. Então, boa parte do progresso da humanidade só foi possível acelerar-se através da linguagem. Através da linguagem falada, através da linguagem escrita, um instrumento que Deus nos permitiu a fim de que pudesse acelerar o nosso progresso intelecto-moral. E aí, quando ela nos representa a importância da gente refletir a respeito dessa palavra, ou da utilização dessa palavra, apontando a linguagem como aquela que vive na base da criação. Imaginemos nós, gente, se não fossem os nossos professores. Imaginemos nós se não tivéssemos a oportunidade de nos expressarmos, nos comunicarmos, nos relacionássemos, se nós não tivéssemos a linguagem. Quão difícil seria evoluir. Então, é através dessa palavra que a gente vai se estruturando como ser humano. Não é à toa que a própria psicanálise muito bem trabalha isso. Como através da linguagem que nós nos estruturamos como sujeito a partir do outro. Não é uma linguagem solitária, é a partir do outro. E aí, quando ela nos apresenta essa reflexão, dessa palavra como aquela que vive na base da criação, uma das minhas viagens, eu viajo muito, e uma das minhas viagens nessas interconexões entre as leituras espíritas e outras leituras que nós vamos fazendo no decorrer da vida, uma das coisas que me chamou a atenção quando eu vi esse trecho, que a palavra, a linguagem vive na base da criação,
Eu me lembrei de um documentário que eu tive a oportunidade de ser presenteada por uma colega. Fácilzinho, vocês conseguem encontrar no YouTube. Eu acho que o nome do documentário está em inglês, mas na tradução representa mundo interno e mundo externo, ou vice-versa, uma coisa assim. Ou é mundo externo e mundo interno. E aí fala sobre alguns estudos na área da psicofônica e também dos estudos de alguns físicos em torno do estudo sobre o som. E, para tentar ser muito rápida, porque não é esse o objetivo da palestra, o que os pesquisadores vêm tentando, né, mostrar, e numa aproximação muito grande com alguns conceitos espiritualistas, é que toda a criação foi feita através do som. E aí eles tentam mostrar como nós conseguimos estruturar formas diferenciadas a partir das notas musicais que nós emitimos. Quando a gente muda a frequência do som, uma nova figura apresenta. E a partir dessas variações da frequência do som, novas e novas e novas estruturas vão se apresentando. E aí, no final, o que ele tentava colocar é que Deus, ou a consciência suprema, como é trabalhada no documentário, nos criou o universo através do som. E aí eu lembrei daquele trecho, né, do capítulo 1 de João, versículo 1, quando ele diz: e no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e ele estava com Deus. Então Jesus, esse que é o nosso governador espiritual, nessa sua habilidade esteve durante todo o processo de desenvolvimento da Terra, criando tudo, desde a primeira célula que aqui se apresentou, até a condição em que ela se encontra hoje. Então, ela é esse instrumento, esse som é esse instrumento de criação, mas também é um instrumento que nos propicia para a própria evolução. Os estudos da psicofônica nos apresentam justamente isso. Como a musicalidade serena nos acalma, como a música agitada nos agita. E uma das coisas interessantes também no documentário, que ele diz que o som primordial é o Esse seria o som primordial, ou a voz de Deus, vamos dizer assim. E uma das coisas que me chamou a atenção, lembrando novamente nas minhas viagens, né, fazendo as articulações, esse é um dos sons que mais se aproxima com o acalanto que nós fazemos com relação às nossas crianças. Pelo menos lá em casa, muitos dos meus e eu fui muito acalentado assim. É assim que a gente bota a criança para dormir. E muitas crianças se acalentam com esse som. E esse quem sabe dizer de onde vem essa melodia milenar? E é uma melodia que aquieta a nossa alma. Não é à toa que, estrategicamente, muitas das nossas crianças são embaladas através de um som que acarinha. Então, isso fala da importância das vibrações sonoras, da palavra, não só de uma palavra falada, decodificada, mas que é de uma palavra que se coloca também como sonoridade, como musicalidade. Então, por isso me chamou muita atenção esse trecho da irmã Clara. E aí, um dos seus pupilos faz justamente o questionamento a respeito dela, sobre a importância da gente não se colerizar, principalmente quando a gente está fazendo o uso da palavra. E ela, de maneira muito sábia, vai trazendo algumas colocações muito pertinentes. Ela nos diz o seguinte: a cólera não aproveita a ninguém, não passa de perigoso curto-circuito de nossas forças mentais, por defeito na instalação do nosso mundo emotivo. Achei fantástica essa correlação que ela faz. A cólera acaba dando um curto-circuito nas nossas forças internas. E tudo que sai depois disso, sai energizado da forma mais deturpada possível. E ela completa: em tais ocasiões, como nós estamos com muita raiva, e isso falou muito alto à minha alma, né? Quem esteve aqui na minha última palestra, eu fui réu confessa de falar que um dos meus karmas é irritabilidade, é falta de paciência. O manejo da minha agressividade é um projeto de vida pessoal. E aí me falou muito caro a alma quando ela nos coloca o seguinte: em tais ocasiões, se não encontramos junto de nós alguém
com material isolante da oração ou da paciência, o súbito desequilíbrio de nossas energias estabelece os mais altos prejuízos à nossa vida. Então, às vezes, nós conseguimos ter uma pessoa serena ao nosso lado, que aí, diante de desse mal súbito, né, desse surto colérico que se apresenta, consegue neutralizar essas energias, nos ajudando a nos reequilibrar. Mas imaginemos quantas e quantas situações cotidianas que a gente faz um curto-circuito acendendo o curto-circuito do outro. Nem sempre a gente consegue encontrar esses materiais isolantes ao nosso lado. E aí esse grande circuito acaba fazendo um grande estrago, não apenas em nós mesmos, agora em rede, né, atingindo outras e outras tantas pessoas. Quem trabalha com mediação de conflito, como instrumento, inclusive no próprio judiciário, entende muito bem isso, né, da importância de você poder falar, de exercitar a escuta do outro, porque às vezes a gente não consegue fazer isso em casa. Por isso a importância de, às vezes, ter um terceiro para resolver os nossos conflitos. Não para resolver, mas para intermediar a nossa conversa. Porque às vezes a gente não consegue mais conversar um com o outro. Precisa vir um terceiro lúcido que consiga conduzir minimamente essa conversa, esse diálogo. Porque senão o diálogo não vai existir. Né? Porque comumente, principalmente quando a gente está com as emoções desorganizadas, que comumente nós estamos nesse estágio, a gente não consegue nem expressar adequadamente, porque às vezes a gente até acha que dizer aquilo não fez nada de mal, quando a frase realmente, analisando de maneira fria, não tem nada de mais, mas a forma como nós utilizamos a frase, a forma como nós utilizamos a palavra, faz toda a diferença. E aí um trecho, um vídeo que eu também vi sobre o Raul Teixeira, ele falando sobre o poder da palavra, ele nos faz refletir justamente sobre isso. Às vezes a gente chama uma criança de um capeta da forma mais fofa e carinhosa possível. Esse capeta me tira o juízo, mas não sei o que danada, que eu amo tanto essa criança. E, em contrapartida, a gente pode chamar de santo, num cinismo e não ironia, que não é necessariamente a palavra anjo ou demônio, mas é a forma como nós utilizamos ela para trabalhar as expressões na comunicação. Então, essa importância de que a gente possa refletir a respeito dos nossos casos possessivos de agressividade, a fim de que ele não turbe tanto a nossa comunicação, e a importância da vigilância a respeito disso. E Clara ainda nos apresenta: os pensamentos desvairados, em se interiorizando, provoca a temporária cegueira de nossa mente, arrojando em sensações de remoto pretérito. O que ela quer nos dizer com isso? Às vezes é nesse ato de uma raiva incontrolável que a gente perde a noção de si, ou a noção de ser humano. É como se a gente fosse lá e acionasse aquilo que está mais lá no nosso inconsciente, como nossos registros pretéritos de agressividade das mais violentas. É como se a gente assim conectasse essa energia, que aparentemente estava lá adormecida, caladinha, mas durante um surto colérico a gente vai lá, pufo, e acessa. Né? Então, a importância da gente refletir a respeito disso, não no sentido de dizer, a partir de amanhã eu só vou estar no A1, vou ser a pessoa mais tranquila do mundo. Não, mas eu preciso conhecer aonde estão as minhas limitações, para que a partir dela eu faça desse instrumento, ou desse talento que é a minha voz, utilizando da melhor maneira possível. E ela ainda nos coloca: a cólera, segundo reconhecemos, não pode nem deve comparecer em nossas observações relativas à voz. A criatura enfurecida é um dínamo em descontrole, cujo contato pode gerar as mais estranhas perturbações. Então, sabe, às vezes, quando a gente fala assim, para o nosso filho, quando ele está naquele estado possesso de raiva, a gente diz assim: respira. Não dá para discutir quando a gente está no estágio desse. Não dá. Para, respira. Então, deixa o ataque passar. Porque se a gente entra, né, nessa mesma vibração, a gente não colabora com ninguém.
Então, às vezes, a gente precisa deixar que o outro expurgue isso, e por isso a necessidade de se trabalhar a serenidade em muitos desses momentos. E também estar sempre vigilante para não sermos instrumentos de perturbação com relação ao outro. E ela acrescenta: não poderíamos completar os nossos apontamentos sem analisar a indignação como estado da alma, por vezes necessário. Porque é outro questionamento interessante que o pupilo faz à irmã Clara. Ele diz assim: tá, então vamos mudar a palavra cólera pela palavra indignação. Será que mesmo quando a gente estiver indignado, a gente também não pode se posicionar, a gente não pode falar, a gente não pode se expressar? É mais ou menos essa pergunta que acho que eu faria, né? Porque, aparentemente, a gente também pode achar que o silêncio pode representar uma negligência. E é justamente quando ela coloca essa diferenciação. Quando ela aponta justamente que a indignação é um estado da alma, por vezes necessário. E acrescenta: naturalmente, é imprescindível fugir aos excessos. Contrariar-se alguém a propósitos de bagatelas e a todo instante do dia será baratear os dons da vida. Então, assim, não é qualquer indignação. Porque tem gente que se indigna por tudo. E azucrina a sua vida e a dos outros a todo instante. Quem teve a oportunidade de participar do minicurso, do seminário no MIEP com a Anete Guimarães, e ela trouxe um exemplo que foi muito ilustrativo com relação a isso. Né? E dessa briga clássica, né, do marido que deixa a toalha em cima da cama, e assim, há 20 anos o casal briga por conta disso. E aí ela trouxe um caso, né, familiar que eu achei bem interessante. Ela disse que por diversas vezes tinha chegado em casa, não tinha um copo limpo, assim, porque ela tem 3 filhos homens e o marido, ela é a única mulher em casa. E aí, todas as vezes que chegava, cansada de um dia de trabalho, estava a pia repleta de copo, não tinha um copo limpo. E ela vinha e reclamou a primeira vez. E reclamou a segunda vez, e ninguém fez nada, né? Conversou, explicou, falou da importância da ajuda da família na administração dos cuidados domésticos, não deu certo. E ela diz: agora eu sei o que eu vou fazer, porque eu não vou gastar os meus neurônios, e aí essa expressão me chamou muita atenção, eu não vou gastar os meus neurônios com algo que a gente vê. Sabe essa coisa de você atacar utilizando a mesma estratégia? Então, a gente briga da toalha em cima da cama e sempre usa a mesma estratégia, só briga. Não muda a estratégia. E se a gente não muda a estratégia e não tem efeito, quem é inteligente muda. E aí foi a mudança que ela fez. Que não é, talvez, a solução para todos, mas foi a solução que ela encontrou. Ela disse que comprou desses copos de plástico, que é retrátil, e aí andava com esse copo dentro da bolsa, levava para todo canto e jogou todos os copos de dentro de casa. E os filhos, quando foram atrás dos copos, não tinha um copo dentro de casa. E ela não emprestou o copo dela, foram tomar água com a mão. E assim, isso aparentemente, né, é uma saída muito criativa, particularmente achei muito criativa e ousada, mas que funcionou. Quando viram que não tinha mais copo, no outro dia cada qual chegou com a dúzia de copos comprados e nunca mais aprontaram, né, de ficar todos os copos sujos em casa. Isso é só, né, uma leve ilustração a fim de que a gente possa, né, compreender que em muitos momentos a indignação é necessária, mas não é necessária para pequenez. Não dá para a gente estar desgastando energia mental, física e psíquica, sabe, dando um murro em ponta de faca, sempre investindo na mesma coisa que não dá jeito. Então, mudar a estratégia e tentar utilizar um pouco mais a inteligência a fim de encontrar meios alternativos de resolver, né, os conflitos. E aí, voltando às reflexões da irmã Clara, ela nos diz o seguinte: não podemos esquecer o controle da inflexão vocal. Assim como a administração da energia elétrica reclama atenção para a voltagem, precisamos vigiar nossa indignação, principalmente quando seja imperioso vertê-la através da palavra. Então, assim, se a gente for inventar, gente, e colocar, né, 220 onde é 110, dá problema. Então, é saber regular adequadamente essa voltagem.
E não é no sentido de dizer assim, então assim, todo mundo agora vai ficar em silêncio, a gente só vai engolir, se indignar e não vai fazer nada. Não é essa a proposta. Mas é utilizar de forma inteligente a sua indignação para que o seu objetivo seja alcançado. Porque às vezes os nossos objetivos não são alcançados porque a forma como a gente expressa é que é equivocada. Não é que a gente não tenha razão, ou que a gente esteja apresentando não seja coerente, não seja adequado. Mas é a forma como a gente se posiciona que acaba complicando a situação. Aí acaba daquela expressão, você que tinha razão, acaba perdendo a razão pela forma como você conduziu a discussão. Então, sobre essa importância de a gente efetivamente saber dosar essa dosagem da inflexão verbal quando a gente for utilizar a palavra, principalmente em contextos de indignação. E ela coloca, a indignação é necessária para marcar a nossa repulsa contra os atos deliberados de rebelião ante as leis do Senhor. Então, o que é que ela nos convoca? Posicione-se. Ninguém está dizendo que é para a gente ser negligente, não. Dentre as violações da lei da vida, nós devemos nos posicionar. É dever humano, cristão e cidadão. Frente a uma violação dos direitos humanos, frente a uma agressividade nossa, precisamos se posicionar. Mas precisamos estar atentos sobre a forma como nós iremos utilizar o nosso talento vocal para poder se expressar. Porque talvez seja muito mais o nosso exemplo do que a nossa palavra que contará na avaliação do outro. E ela aponta, a serenidade, em todas as circunstâncias, será sempre a nossa melhor conselheira. Mas em alguns aspectos de nossa luta, a indignação é necessária para marcar a nossa repulsa contra os atos deliberados ante a lei do Senhor. Essa elevada tensão do espírito, porém, nunca deve arrojar-se de violência. Basta dentro dela, da indignação, a nossa abstenção dos atos que intimamente reprovamos, porque a nossa atitude é uma corrente de indução magnética. Em torno de nós, quem simpatiza conosco geralmente faz aquilo que nos vê fazer. Nosso exemplo, em razão disso, é um fulcro de atração. Olha a nossa responsabilidade. Olha a nossa responsabilidade do nosso dizer ser condizente com o nosso fazer. Porque o que vai reverberar a fidedignidade do que a gente está falando, expressando, é o nosso fazer. E aí, lembrando, uma passagem que está em Mateus, no capítulo 12, versículo 36 e 37, quando Jesus nos apresenta uma advertência riquíssima, quando ele nos diz, mas eu vos digo que de toda palavra frívola que os homens proferirem, hão de dar conta no dia do juízo. Pois pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Jesus nos chama à responsabilidade. Quantas vezes a nossa voz é instrumento de maledicência, de fofoca, de causar desordem alheia, de causar perturbação mental no outro, de colocar o outro na condição de abjeto, de humilhar. Mas da mesma forma que nós seremos condenados, e essa condenação é óbvio, gente, sempre leio na interpretação espírita, dentro da lei de causa e efeito, nós é óbvio que seremos, sim, julgados pelaquilo que fizemos. E no final da fala da irmã Clara, ela traz justamente isso. Muitos que vêm à existência com muitos comprometimentos na fala. É um reajustamento. Talvez tenham utilizado da forma mais prejudicial possível esse talento, que é um talento que Deus nos deu para o progresso. É um talento que Deus nos deu para auxiliar, para fazer com que o outro cresça, e para que nós também possamos crescer. Então, nós seremos condenados, mas também nós seremos justificados. Porque também poderemos ter a palavra que acalenta, que conforta, que apoia, que incentiva, que dá coragem. Então, é sermos um tanto mais vigilantes para compreender do que estamos fazendo com esse instrumento.
como estamos utilizando esse talento que nos foi ofertado. A graça e a possibilidade de poder falar para crescer e fazer o outro crescer é dádiva divina. E aí um trecho muito interessante trabalhado por Emmanuel, quando ele trabalha numa mensagem chamada Fala em Paz. E Emmanuel nos diz o seguinte: justo lembrar, a voz humana está carregada de vibrações. Esforça-te por evitar os gritos intempestivos e inoportunos. Uma exclamação tonitruante, aquela pessoa que fala, que parece ser que está um trovão, né, truando, equivale a uma pedrada mental. Olha a simbologia que Emmanuel faz. Por mais que nós não sintamos na carne, nosso espírito sente. E ele finaliza: a tua voz é o teu retrato sonoro, fazendo com que a gente tenha muito cuidado com que tipo de vibração a gente está emanando através da nossa boca, a fim de merecer essa dádiva de poder falar, de poder se expressar. Imagine a dificuldade daquele que queria tanto dizer e não poder. Tem um vídeo também no YouTube, bem abençoado YouTube, para quem sabe aproveitar, de uma entrevista de Chico Xavier, no programa de Hebe Camargo, quando ele nos traz o caso de Valéria. Eu acho, e a gente, olha, vale a pena assistir. Eu acho que eu já vi esse vídeo umas 10 vezes. Todas as 10 vezes eu me emocionei. É óbvio que também desconto, porque eu sou muito chorona, mas eu acho que vale a pena vocês assistirem. Basta colocar Casa Valéria, Chico Xavier, que rapidamente vocês conseguem, né, encontrar no YouTube. E aí Chico vai falar, a pergunta que a Hebe Camargo faz é o seguinte: ela queria que ele pudesse dar um exemplo sobre a importância do nome de Jesus. E aí ele relata esse caso de Valéria. Valéria foi uma pessoa de Pedro Leopoldo, a qual o grupo espírita que ele fazia parte prestou assistência durante 6 anos. Todo sábado, Chico ia lá com o pessoal, levar uma palavra consoladora e fazer uma prece, né, para Valéria. Ela tinha tido um problema de saúde que ficou sem andar e sem falar. E das inúmeras vezes, foram 6 anos, das inúmeras vezes que Chico ia visitá-la, ele sempre pedia: Valéria, fala o nome de Deus, Valéria. Fala o nome de Jesus, Valéria. E aí, nos últimos, né, meses de vida, Valéria foi acometida de uma pneumonia que acabou agravando demais o seu quadro. E Chico relata de uma última visita que fez, né, a Valéria. E aí, nessa visita, ele, com toda a sua emotividade, com toda a sua vibração, eu fico imaginando se a gente pudesse enxergar as vibrações de luz que saíam da boca de Chico. Imaginemos, então, as vibrações de luz que saíam das exortações de Jesus. Quando ele trata justamente esse caso, nos fez rememorar justamente isso. O magnetismo de Jesus, como atravessava as almas, né, das pessoas através das suas emanações de amor. E nessa última visita, Chico colocou Valéria novamente, insistindo: clama pelo nome de Deus, Valéria. Convoca Jesus. Jesus ajudou, curou tanta gente nas andanças da vida, do tempo que passou aqui na Terra e até hoje. Como Jesus, né, tem poder de nos transformar. E aí disse que ela, nessa emanação, nesse esforço de tentar falar, porque tinha perdido, né, a fala, ela tinha conseguido emitir o nome Jesus. E quando ele relata isso, ele começa a se emocionar, falando da importância do nome de Jesus. Poucos dias depois, Valéria chegou a falecer. E ele disse que anos se passaram. Ele já estava agora em Uberaba, já tinha saído de Pedro Leopoldo, quando ele teve o seu primeiro infarto. E os médicos o acompanharam em casa, ele não ficou hospitalizado, ele estava em casa, mas assim, em completo isolamento, porque ele precisava ficar 20 dias em repouso absoluto. E assim ele o fez. E disse que entre esses 20 dias recebeu uma visita de uma belíssima mulher em espírito, que veio visitá-lo. E ela se sentou, né, ao lado da sua cama, e aí perguntou: Chico, você não está me conhecendo?
E ele disse, não, me perdoe, é porque a memória já não está mais ajudando. Infelizmente, eu não estou conseguindo lhe conhecer. Mas me diga seu nome. Aí ela disse, não, eu não vou dizer meu nome. Eu sou uma amiga antiga sua de Pedro Leopoldo. Mas eu não vou dizer seu nome. Mas eu não vou dizer meu nome. Mas eu vou dizer uma palavra. E ela disse, Jesus. E ele se emocionou profundamente. E ela veio naquela visita dizer o quanto foi importante durante 6 anos ter escutado o nome de Jesus. Ter tido a oportunidade de, mesmo sem poder falar, ter escutado o nome de Jesus. E estava naquele momento, dizendo ela, trazendo o conforto para ele na confiança em Jesus. E disse que em prece ela colocou a mão no peito de Chico e fez uma oração e a sua dor acabou. E diz ele, do infarto ficou uma angina que vai me acompanhar pelo resto da vida, mas ficou a fortaleza de, mesmo não tendo um corpo tão sadio, eu tenho uma alma sã. Então, essa representação e esse caso, muito emblemático e muito emotivo apresentado por Chico, revela da importância de só falarmos e escutarmos o nome de Jesus. Então, nos momentos de dor, de desespero, de profunda aflição, por mais que racionalmente não consigamos emitir uma prece, que seja racional, que seja bem elaborada, bastamos chamar o nome de Jesus, que com certeza essa energia, essa profunda vibração chegará até nós. Outro trecho interessante, trabalhado por Joana, no livro Episódios Diários, contendo como título A Palavra, em que Joana também faz com que a gente reflita sobre a importância da utilização desse instrumento de comunicação. E ela nos diz o seguinte, poderoso veículo de comunicação, a palavra é instrumento que poucos utilizam como deveriam. A boa palavra ergue e consola, ensina e corrige, ampara e salva. A má palavra envenena e mata, enlouquece e fulmina, desequilibra e arma de ódio. Falar por falar expressa desequilíbrio, tanto quanto calar sempre denota doentia e introspecção. Dispões desse abençoado instrumento para preservar a vida e enriquecê-la de bênçãos, que é a palavra. Usa o verbo com sabedoria, ensinando, ajudando e impulsionando as pessoas ao avanço e ao progresso. Falar sobre o bem, sobre o amor, sobre a esperança, propondo alegria entre as criaturas e ensinando-as a adquirir segurança pessoal no processo de evolução. É este o bem dizer. É esse o bem dizer. É utilizarmos esse talento para nos elevar e elevar o outro. Quanta gente já não saiu das valas do desespero e do suicídio pela palavra de consolação de muitos. Quantas mães não foram consoladas pelas palavras psicografadas de Chico? Tem um caso muito bonito também, de Chico Xavier, de uma filha que psicografa para o pai e para o irmão, ela que tinha falecido no acidente automobilístico, acidente esse que levou à sua morte e desestruturou a sua família. Sua mãe, em desespero, 6 meses depois, suicidou-se. E ela vem, através da psicografia de Chico, clamando dos seus pais, para que trouxesse a harmonização para a sua família. Então, quantas foram as palavras de consolação que Chico trouxe, de harmonização de tantos lares, de soerguimento de tantas famílias, porque só quem perde um filho numa situação trágica é que faz ideia do tamanho do sofrimento. Então, quantas as palavras de consolação que podem nos elevar ainda mais de uma condição que sozinho a gente acha que não tem condições de sair. E vem o outro nos soerguer com sua palavra de amparo e de consolo.
Tem um trecho também no Evangelho, trabalhado por Paulo, nas cartas aos Éfesos, particularmente no capítulo 4, no versículo 29, quando ele nos diz o seguinte: não saia de vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, conforme a necessidade, para que beneficie aos que vos ouvem. A nossa energia deve ser utilizada a esse favor. Que a nossa fala, independente dos espaços em que formos utilizar, se é na sala de aula, se é no compromisso de sentenciar um processo, se é no acolhimento a um doente na condição de enfermo, se é na condição da dona de casa responsável por educar os seus filhos, que possamos sempre utilizar essa palavra que edifica, que leva ao bem, que nos convoca à esperança e ao bom ânimo. Outro trecho trabalhado por Emmanuel, agora no livro Brilha a Vossa Luz, ele traz uma reflexão muito interessante, e o tema do título é Uma Boa Palavra, e nos convoca justamente a isso, a que nos nossos relacionamentos diários nós tenhamos sempre uma boa palavra a endereçar aos nossos irmãos. E aponta: a palavra de esperança é luz que acende no caminho dos companheiros que se revelam vacilantes. Quantos revelaram e transmutaram a sua agonia e bom ânimo depois de receberem palavras de esperança? A palavra de coragem. E aí eu lembrei particularmente, quem já assistiu o filme biográfico de Ray Charles, para mim fala muito um exemplo dessa palavra de coragem. O quanto aquela mãe foi importante para aquela alma. O quanto as palavras da mãe ressoaram na alma daquele ser para lhe tirar dos vícios da droga. O quanto aquela alma, na condição de cego naquela existência, pôde se reerguer na sua autoestima, na sua compreensão de ser humano, através das palavras de coragem endereçadas pela mãe. As palavras de incentivo. Quem já teve a oportunidade de também assistir um filme Mãos Talentosas, também um filme biográfico, que fala da história de um neurocirurgião americano, chamado Ben Carson, fala muito disso. De uma mãe separada, negra, nos anos 50, que teve que dar as voltas no mundo para criar 2 filhos de maneira digna, semi-analfabeta. E formam um médico e um engenheiro, sempre endereçando palavras de incentivo, porque, independente das condições que estavam, poderiam ser os melhores. Se esforçassem, se fossem disciplinados. E foi esse o exemplo que ela trouxe para dentro de casa, que levou os seus filhos a aprender com o seu próprio exemplo, através da disciplina e do esforço. Palavras de incentivo, para fazer de qualquer um ser muito melhor. Esse que foi o responsável pela primeira cirurgia de separação de gêmeos siameses, né, e que marca a história, né, da vida americana. E como reflexão final, para que a gente, né, possa fechar, eu trago novamente um trecho de Emmanuel também, agora no livro Fonte Viva, na mensagem chamada Linguagem. Vale a pena também vocês lerem na íntegra nessa mensagem. Eu só trouxe um trecho, porque achei bem interessante para a gente refletir. Emmanuel nos diz o seguinte: ele interpreta justamente um trecho de Paulo, quando Paulo coloca linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de vós. Interpretando essa passagem de Paulo, ele nos vai trazer uma reflexão bem interessante. Ele nos diz o seguinte: linguagem, a nosso entender, se constitui de 3 elementos essenciais: expressão, maneira e voz. Se não aclaramos a frase, se não apuramos o modo e se não educamos a voz, de acordo com as situações, somos suscetíveis de perder as nossas melhores oportunidades de melhoria. Então saber se expressar, saber que maneira nós iremos fazer e como iremos entoar a nossa voz.
E ele aponta: Paulo de Tarso fornece a receita adequada aos aprendizes do Evangelho. Nem linguagem doce demais, nem amarga em excesso, nem branda em demasia, afugentando a confiança. Sim, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de vós. Então, diante da indignação, é sem violência, mas com firmeza. Foi dessa forma que Jesus nos educou. No momento de ser firme, foi firme para nos ensinar. Então, palavra sã e irrepreensível. Porque é a partir disso que o nosso adversário irá nos respeitar. E não só através de que tipo de codificação estamos utilizando, mas é da forma como nós nos posicionamos. E para finalizar, eu queria ler uma mensagem de Maria Dolores, chamada Palavra e Vida, que está no livro Alvorada Cristã. Não desprimores, nem firas o coração que te escuta, às vezes em febre luta, na provação no que fazes. Pelo recurso da voz, que instrui, conforta e elucida, Deus te deu, na luz da vida, o dom de fazer a paz. Se contratempos te afligem, entre as lembranças que deixas, evita sombras e queixas, não menosprezes ninguém. A ofensa que nos procura, mesmo de modo impreciso, dissolve-se de improviso na fonte viva do bem. Se a caridade te guia, vencendo espinhos e males, não te revoltes nem fales, agravando a treva e a dor. Toda palavra de auxílio, no bem espontâneo e puro, é tijolo do futuro, erguendo o reino de amor. Quando falas e onde falas, traças caminhos e normas, pelas imagens que formas, nas palavras tais quais são, como dizes no que diga, constrói jardins e moradas, emendas pontes e escadas, de queda ou de elevação. À frente de quem te humilha, não devolvas pedra à lama. Cala, serve, ampara e ama, na expressão que se traduz. Eis que o céu se manifesta, na bondade que irradia. Contempla o sol cada dia, e bênção é bênção falando de luz. Que bendito seja o nosso Senhor Jesus Cristo, e que para todo sempre seja louvado. Muita paz a todos.